Altos acima dos vales arborizados, empoleirados nos cumes das montanhas sagradas, santos budistas vigiam o santuário natural da China. Atravessada pelo rio Yangtze, Sichuan é conhecida como a terra dos pandas. Esses animais brincam no centro de um mar de bambu. Sichuan também é o centro de uma rica cultura com cidades antigas que viram o nascimento dos maiores poetas da China. Entre tesouros naturais e joias culturais, Sichuan é uma terra de maravilhas. Localizada no centro da China, a 2.000 quilômetros a oeste de Xangai, Sichuan se estende por quase 500.000 quilômetros quadrados. Esta região, apenas um pouco menor que a França, é cercada por altas montanhas que dificultam o acesso. A província é conhecida por suas belas paisagens. Turistas da China e de outros lugares são cada vez mais numerosos a cada ano. Aqui, teleféricos foram construídos para que os turistas pudessem admirar a área ao redor. Suspenso sobre o vazio, você desliza sobre as colinas arborizadas que se estendem até onde a vista alcança. Conhecida como o Mar de Bambu, esta floresta no sudoeste de Sichuan realmente merece seu nome. É um dos locais naturais mais visitados da China. Mas os visitantes não vêm apenas à região para admirar suas maravilhas naturais. Ao longe, edifícios curiosos pendem precariamente sobre o vazio. Estes antigos templos taoístas, empoleirados nas bordas de precipícios vertiginosos, tornaram-se locais de peregrinação budista. Essa partilha do mesmo lugar sagrado entre as duas principais religiões chinesas é rara. Dentro, há numerosas gravações em rocha e outras estátuas esculpidas na pedra. A caverna Xianyu, ou a Caverna dos Imortais, abriga esplêndidas obras de arte, como esta estátua de Guanyin, a deusa budista da misericórdia. Construída no século XIII, esta rede de galerias escavadas à mão tem mais de 200 metros de comprimento. Isso demonstra grande habilidade arquitetônica e artística, além de ser um magnífico testemunho da devoção de seus construtores. Hoje, os turistas penduram cadeados nas faces das falésias para simbolizar seu amor. Um único caminho escavado na encosta da montanha permite o acesso ao vale. Ao longo de todo o caminho, a água das montanhas desce pelas encostas e flui para um antigo sistema de irrigação.
A sudeste de Sichuan, o Mar de Bambu de Yibin é um local conhecido por todos na China. Esta floresta, entre 600 e 1.000 metros de altitude, cobre 500 colinas e se estende por mais de 120 quilômetros quadrados. O clima temperado durante o ano permite que cerca de 60 espécies diferentes de bambu sobrevivam, algumas atingindo 30 metros de altura. Apesar de sua aparência, o bambu não é uma árvore, mas uma planta da família das gramíneas. Como o trigo ou a aveia, ele floresce ao longo de um período de tempo, mas o ciclo exato ainda é bastante misterioso para os botânicos. Certas espécies podem crescer 1 metro por dia, um recorde mundial no reino vegetal. Na China, o bambu não é apenas uma planta como qualquer outra. Venerado desde a antiguidade por suas numerosas propriedades, sua madeira é ao mesmo tempo resistente e flexível. Um excelente material de construção é utilizado para construir pontes, andaimes e casas, além de muitos itens do dia a dia, como móveis, louças e objetos ornamentais. Transformado em polpa, é utilizado para fazer papel. Também pode ser cozido como um vegetal, destilado em álcool e usado para fins terapêuticos, notavelmente para tratar doenças respiratórias. Tanto forte quanto flexível, o bambu inspirou valores morais entre os chineses desde o alvorecer do tempo. Seu coração oco, cercado por um exterior sólido, simboliza modéstia. Com sua silhueta refinada, evoca a paz e o silêncio da meditação zen, uma sensação de tranquilidade que sobrecarrega o caminhante no coração da floresta de Yibin. Sichuan também é lar de outro símbolo da China, o panda gigante. A floresta de Yibin é um verdadeiro refúgio para este animal emblemático que se alimenta quase exclusivamente de bambu. Seu sistema digestivo, no entanto, é semelhante ao de seus primos, os ursos, e não é realmente projetado para uma dieta vegetariana. Os cientistas ainda estão estudando esse mistério dietético. Acredita-se que o panda se adapta a essa dieta, adotando um estilo de vida muito inativo. Ele passa a maior parte do dia comendo, devorando cerca de 20 quilos de bambu por dia. Esse temperamento indolente também afeta seu ciclo reprodutivo. Devido às baixas taxas de fertilidade e à destruição de seu habitat natural, os pandas estão ameaçados de extinção desde a década de 1970. Mas o progresso na reprodução em cativeiro em ambientes controlados, como aqui, assim como os esforços realizados para reflorestar e preservar seu habitat natural, permitiram recentemente que os pandas fossem removidos da lista vermelha de espécies ameaçadas. Isso, infelizmente, não é o caso do panda vermelho. Caçado por sua pelagem e confrontado pela perda de seu habitat natural, esse pequeno mamífero do tamanho de uma raposa ainda está à beira da extinção. Apesar do seu nome, o panda vermelho não é um membro da família dos ursos. Mais próximo do guaxinim e da doninha do que do panda gigante, a família Iluridae foi criada para resolver o problema de sua classificação. Com uma cauda longa, que representa cerca de 1/3 de seu tamanho, o panda vermelho passa a maior parte do tempo em árvores, seguro de predadores. Assim como o panda gigante, é um carnívoro com uma dieta quase exclusivamente vegetariana. Ele adora bambu e está muito contente nas reservas de vida selvagem em Sichuan, onde encontra a proteção necessária.
Perto da cidade de Yibin, de onde a floresta recebe seu nome, há uma antiga vila de pescadores, Lizuang. Uma viagem ao passado é uma das cidades históricas mais bem preservadas da China. Estabelecida nos primeiros séculos de nossa era, contém numerosos vestígios dos séculos 13 e 15. Um passeio tranquilo por suas ruas típicas evoca imagens do glorioso passado da China imperial. Muitas casas têm mais de 200 anos, uma ocorrência bastante rara em um país onde o patrimônio nacional é frequentemente sacrificado no altar do desenvolvimento urbano. Este antigo edifício, conhecido por ter abrigado muitos intelectuais durante a Segunda Guerra Mundial, contém um museu que narra a vida dos pescadores, que anteriormente viviam na cidade. O museu retrata a vida árdua de tempos passados. Cenas em tamanho real ilustram métodos de pesca ancestrais, Há também uma coleção de objetos variados que conta, à sua maneira, a história esquecida dos barqueiros. Lizuang preservou uma aura de tempos passados. Mesmo as construções mais recentes são feitas em um estilo arquitetônico tradicional. A cidade conseguiu, assim, manter um caráter distinto. Sichuan é atravessada pelo rio Yangtze. Com 6.380 quilômetros de extensão, é o rio mais longo da Ásia. Atravessando toda a China de oeste a leste, flui de suas nascentes no Tibete, a quase 7.000 metros de altitude, até o mar ao norte de Xangai. Em Sichuan, o rio é acompanhado por 4 importantes afluentes, que é o significado literal de Sichuan, ou 4 rios. De um barco em um dos afluentes, o rio Min, você pode contemplar uma das maiores maravilhas de Sichuan. Cerca de 150 quilômetros ao norte de Yinbin, um monumento inacreditável se esconde nas fendas dessas falésias, o Buda gigante de Leshan. Construída no século VIII durante a dinastia Tang, esta estátua monumental tem 71 metros de altura e 28 metros de largura. É um dos maiores Budas do mundo. Levou 90 anos para ser esculpido em rocha sólida. O ídolo foi construído por iniciativa de um monge para proteger a cidade vizinha de Leshan das águas violentas, que eram particularmente turbulentas nesta confluência de 3 rios. Visitantes vêm de todo o mundo para admirar este monumento excepcional, assim como as numerosas estátuas menores no complexo. Mas o desgaste do tempo agora ameaça este tesouro. Sua inclusão na lista de Patrimônio Mundial da Unesco incentivou trabalhos de restauração. As autoridades tomaram medidas para limitar a poluição ao redor do local, para que o Buda gigante de Leshan possa continuar a vigiar as águas do rio de seu cenário rochoso.
Não muito longe, outro Buda vigia os céus. A mais de 3.000 metros de altitude, uma imensa estátua dourada reina sobre o Monte Mei, uma das 4 montanhas budistas sagradas da China. Foi aqui que o primeiro templo budista chinês foi construído no século I d.C., antes que o budismo se espalhasse por toda a China. Assim, é um importante local de peregrinação. Com 48 metros de altura, a estátua dourada de 10 cabeças de Pujian é uma das maiores estátuas de Buda douradas do mundo. Construída com 660 toneladas de bronze e coberta com folhas de ouro, está cercada por urnas funerárias contendo as cinzas de sacerdotes importantes. Monges e turistas vêm aqui para queimar incenso como um sinal de devoção. A peregrinação continua dentro do Templo do Pico Dourado. Este magnífico edifício religioso foi destruído várias vezes por incêndio desde sua construção inicial no século XIV. Embora o edifício atual tenha sido inaugurado apenas em 2006, ele ainda possui um charme atemporal. A vista do mar de nuvens abaixo é de tirar o fôlego. Visitantes sortudos podem testemunhar a aura de Buda e ver suas sombras projetadas nas nuvens, cercadas por um halo de arco-íris, um fenômeno natural causado pela refração da luz que ocorre apenas sob certas condições meteorológicas. As encostas do Monte Mei têm muitos outros monumentos excepcionais. Este, complexo único de templos, é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, por sua significativa importância artística e cultural. A cerca de 200 quilômetros ao norte das Montanhas Sagradas, Chengdu, com quase 15 milhões de habitantes, é a capital da região. No bairro tradicional da Rua Jinli, podem ser encontradas todos os tipos de lojas de artesanato. A cidade é conhecida pelo trabalho em prata pura. Aqui, os artesãos criam suas obras bem na frente de seus clientes. Este artesanato remonta à antiguidade. Sob a dinastia Han, a cidade já era um importante centro na Rota da Seda. Em Chengdu, a vida é descontraída. Nas pequenas ruas do centro da cidade, uma ampla variedade de empreendimentos é dedicada à saúde dos clientes, como este surpreendente limpador de ouvido de penas. Todas as manhãs, os vendedores correm para abrir barracas. Como em toda a China, o café da manhã é consumido do lado de fora, correndo antes de ir ao trabalho.
Aqui. Está o beijo. Eu tenho realmente feito isso há muito, muito tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os chineses estão agora reapropriando sua espiritualidade. Nos templos Wenshu, um importante centro do budismo em Sichuan, eles estão redescobrindo os poderes místicos de suas crenças ancestrais. Aqui, os fiéis, numerosos e todos equipados com seus onipresentes incensos, vêm suplicar aos deuses. O forte odor que emana desses impressionantes queimadores de incenso é quase avassalador. Após rezar, é costume acariciar esta magnífica estátua de leão de bronze sólido como um amuleto de boa sorte. A mitologia chinesa atribui poderes protetores a esses ídolos. Eles são tradicionalmente encontrados em frente a palácios imperiais e nos pátios de templos e mosteiros. Os fiéis que vêm com um pedido específico escrevem suas orações em um pequeno cartão e o penduram do lado de fora do templo, na esperança de que seus desejos sejam atendidos. As pessoas podem entrar no mosteiro Wenshu quando quiserem. Os locais gostam de vir e relaxar neste templo budista. O terreno constitui uma verdadeira aldeia no coração da cidade. Todos os dias os monges aparecem na hora do almoço. Enquanto as freiras se reúnem em um refeitório para comer, os monges compartilham sua refeição com os fiéis do lado de fora. A comida deles é preparada por voluntários. Esse é o que está como atrás. Você quer tomar uma bebida? Apesar da rápida urbanização, Chengdu preservou muitos de seus espaços verdes, assim como muitas de suas tradições. No meio dos antigos jardins, pessoas de todas as idades se reúnem nas casas de chá e compartilham um momento de convivência. Os clientes dessas pequenas barracas utilizam as mesas fornecidas para eles na hora do almoço. É um momento agradável para compartilhar com a família. A cozinha de Sichuan é certamente uma das mais populares da China. Sua notoriedade se estende bem além das fronteiras do país. Como evidência, a cidade de Chengdu se tornou recentemente um membro da rede de cidades criativas da Unesco e foi agraciada com o título de Cidade da Gastronomia. Os chefes locais se destacam em pratos ensopados e frituras de todos os tipos. As especialidades de Sichuan são muito picantes. Os chineses são loucos por esse sabor seco e picante. O nome é derivado do gosto obtido através de uma mistura de especiarias secas,
Algumas das especialidades locais, no entanto, podem causar repulsa em viajantes ocidentais não acostumados a ver tais produtos à venda. Esses espetinhos de barata e insetos são muito populares. Um estrangeiro faminto, sem dúvida, preferirá satisfazer sua fome com fatias de tofu frito. Ou talvez provar esses frangos assados em barro, um método que proporciona um cozimento homogêneo e tempera delicadamente a ave. Mais deux. Então seguimos. O centro da cidade caiu vítima da modernidade, mas a arquitetura de algumas áreas ainda mantém um charme oriental. Apesar de sua aparência como um monstro urbano, Chengdu oferece muitas maneiras de escapar das perturbações da vida na cidade para encontrar um pouco de calma e natureza. O fluxo pacífico da água, comum nos jardins da cidade, possui virtudes relaxantes. O Museu de Bonsai é um verdadeiro refúgio de paz. O cultivo dessas árvores em miniatura é frequentemente associado aos japoneses, que dominaram essa arte. Mas, na verdade, foram os chineses que o inventaram há mais de 2000 anos, antes de o exportarem para o Japão. Ao contrário da crença popular, os bonsais não são árvores geneticamente anãs. Seu pequeno tamanho é mantido através de técnicas especiais de poda regular e amarração. A silhueta harmoniosa dessas maravilhas plantas incorpora perfeitamente o refinamento estético do Extremo Oriente. Com sua longa história, a cidade oferece entusiastas da cultura uma oportunidade de saciar sua sede de conhecimento. Você pode caminhar ao redor da tumba de Liu Bei, um imperador imortalizado na literatura por sua virtude e seus valores confucionistas. Seu túmulo nunca foi escavado. O parque adjacente é famoso por seus ciprestes, já mencionados em poesias muito antigas.
O templo de Wuhu foi construído em homenagem a um grande estrategista que viveu na época dos Três Reinos. No templo Sani, os visitantes comemoram uma parte esquecida de sua cultura em frente à estátua do imperador Liu Bei. Durante a Revolução Cultural, a memória da gloriosa história do Império foi sacrificada. Desde então, os chineses redescobriram sua história e vêm prestar homenagem aos grandes homens que a construíram. Eles sentem um verdadeiro orgulho nessas relíquias, testemunhos do brilho de sua civilização. Por dentro, as antigas pedras gravadas, obras de poetas ilustres, são conhecidas em todo o país. Os mercados noturnos são legião em Chengdu. Nas barracas, os agricultores locais exibem alguns de seus produtos. Certos produtos locais são muito valorizados, como a famosa pimenta de Sichuan, aclamada mundialmente pelos chefes mais renomados. A região também é famosa pela qualidade e variedade de suas especiarias. Os proprietários de restaurantes aproveitam a abundância para oferecer uma culinária variada. Eu não sei, eu também não sei. A bacia de Sichuan possui um sistema de irrigação muito antigo. Juntamente com um clima favorável, isso faz dela uma das regiões mais férteis do país. Frutas, vegetais exóticos, arroz e outros cereais crescem aqui facilmente. Você pode esperar um momento, por favor. Eu vou comer agora. Os habitantes gostam muito de sair à noite antes de comer em um dos muitos restaurantes do bairro. Aromas de dar água na boca excitam as papilas gustativas. Chengdu é certamente o melhor lugar para descobrir a diversidade da culinária de Sichuan. A cidade nunca dorme. No distrito da Rua Antiga, as lojas ficam abertas até tarde da noite. Esta rua movimentada já era uma importante artéria comercial no século II a.C. Hoje, você ainda pode encontrar artesanato de alta qualidade. Esta cidade, antiga, fundada na antiguidade, tornou-se uma cidade ultramoderna. Seus imponentes arranha-céus, símbolos de uma economia em crescimento, formam um horizonte que se iguala a qualquer outra metrópole chinesa. Aqui, a população bastante rica se beneficiou do desenvolvimento da região. O tráfego é intenso tanto de dia quanto de noite.
rio Jin, que atravessa a cidade, é cruzado por muitas pontes, incluindo a magnífica Ponte Anshun, onde está localizado um dos restaurantes mais elegantes da capital. Viajando para o norte ao longo do rio Min, deixamos a populosa bacia do Yangtze e penetramos em uma vasta natureza selvagem. O noroeste de Sichuan é ocupado por montanhas altas, que formam a parte oriental do Planalto tibetano. As bandeiras de oração penduradas na encosta da montanha indicam que cruzamos para outro Sichuan. Com uma altitude média de mais de 3.000 metros, esta região, embora mais árida, é cruzada por poderosos rios que descem das montanhas cobertas de neve. Com o tempo, eles escavaram vales profundos. As poucas aldeias ao redor são habitadas por minorias Qiang e tibetanas. Eles vivem principalmente da criação de gado e do artesanato. A forma de budismo deles difere da do resto da China. Isolada pelo relevo montanhoso, a região permaneceu fora das rotas turísticas por muito tempo, mas a grande beleza das paisagens e a criação de parques naturais tornaram a área popular. Ainda é difícil de acessar, mas agora é frequentada por milhões de visitantes todos os anos. Essa popularidade é difícil de imaginar ao viajar pela região. É povoada apenas por algumas cabanas isoladas e pelas 9 aldeias tibetanas que dão nome ao vale. O Parque Natural Jusai-gu, ou Desfiladeiro das 9 Aldeias, se estende por 720 km². De beleza excepcional, esta reserva é famosa por seus lagos e suas águas límpidas. Os tibetanos têm uma lenda muito poética sobre eles. Um dia, um deus que estava apaixonado por uma deusa lhe deu um espelho para que ela pudesse contemplar sua beleza. Perturbada pela atenção do deus, ela deixou o presente cair. O espelho quebrou em 118 pedaços, formando tantos lagos no vale. Desde então, eles refletem a beleza da natureza. Na verdade, os lagos de Jusai-gu foram formados por avalanches que interromperam o fluxo do rio. A pureza das águas lhes confere uma tonalidade característica, mudando de turquesa para esmeralda de acordo com a luz. Essa coloração se deve à rocha calcária, que ao se dissolver, reflete a luz do dia. A tranquilidade deste lugar é apenas perturbada pelos turistas atraídos aqui por este fenômeno natural excepcional. Desde a abertura do parque, o sucesso do local cresceu anualmente. Agora, há mais de 1 milhão de visitantes por ano. Todos eles estão dispostos a enfrentar horas de viagem para vir e relaxar neste lugar remoto. Esse afluxo não é isento de problemas para este precioso ambiente natural. Situado entre 2.000 e 4.800 metros acima do nível do mar, o Vale Jusai-gu oferece um ambiente variado, que é um habitat privilegiado para milhares de espécies de plantas e animais, algumas das quais são protegidas. Considerada a floresta temperada mais biodiversa do mundo, agora está listada como Patrimônio Mundial da Unesco.
Os visitantes são, portanto, solicitados a permanecer em um caminho marcado para limitar seu impacto neste santuário natural. Apesar dessas medidas de proteção, os cientistas que estudam este ambiente frágil estão preocupados com as consequências do turismo de massa. A montante dos Lagos Turquesa, a água desce das cúpulas cobertas de neve, abraçando o terreno montanhoso. Agora é a hora de admirar as esplêndidas cachoeiras, algumas das quais atingem 80 metros de altura. Quando as condições são favoráveis, as gotas produzem reflexos de arco-íris. Pequenas cabanas sobre palafitas foram construídas à beira do rio. Quando as neves começam a derreter, a correnteza se torna tão forte que ameaça as cabanas dos pescadores. As bandeiras de oração os protegem da fúria da água. Aninhada entre as montanhas, uma pitoresca vilazinha oferece aos caminhantes um descanso após uma longa jornada. Esta é uma mudança total de cenário para os turistas, 90% dos quais são chineses. Aqui, eles têm um bom exemplo da cultura tibetana. Tradicionalmente, a população vivia da agricultura. Mas quando o vale se tornou uma reserva natural, muitos desistiram. Agora vivem de subsídios do governo e do turismo. Nas ruas da aldeia, a influência tibetana é bastante óbvia. Casas de madeira típicas têm várias janelas para deixar a luz entrar. A abundância de cores proporciona um espetáculo em constante mudança. Após um dia contemplando a grandeza da natureza, o visitante se delicia ao passear entre as lojas de artesanato e pequenos restaurantes na rua de compras. Artesãos trabalhando sob o olhar dos espectadores demonstram todas as suas habilidades. À noite, os habitantes da aldeia e os turistas vão a este estabelecimento para experimentar especialidades locais e compartilhar um momento de convivência.
É uma distração bem-vinda, em forte contraste com o isolamento das montanhas. Um pouco, certo? Então você pode subir e explicar um pouco do que você entende para eles, certo? E o que mais? E depois... Bom. Ou ruim. Sem criadores para cuidar deles. Cavalos selvagens e iates são deixados à própria sorte nos campos alpinos. Os habitantes do Vale das 9 Aldeias são uma raça especial. Eles são compostos por 1000 indivíduos em 100 famílias e se distinguem dos outros tibetanos pelos seus próprios costumes e língua. Eles compartilham a tradição de pendurar grandes quantidades de bandeiras multicoloridas em encruzilhadas ou nos picos das montanhas. Eles acreditam que o vento passageiro leva suas orações aos ouvidos dos deuses. Cerca de 100 quilômetros mais a sul, outro parque natural, também figura na lista do Patrimônio Natural da Unesco. A reserva longa de Wang, ou Vale do Dragão Amarelo, está em uma aula com os judeus que vou estacionar. Seu lago de 5 cores, comumente chamado de Olho do Dragão, é uma maravilha como nenhuma outra. As águas turquesa fluem pacificamente ao longo de uma bacia de calcário de beleza deslumbrante. A natureza sozinha desenhou esta paisagem mágica, traço a traço, como um pintor devotado trabalhando milhões de anos em sua maior obra-prima. Entre montanhas imponentes e florestas verdejantes, Sichuan exibe uma multitude de faces. Na povoada bacia do Yangtze, descobrimos o estilo de vida chinês e os monumentos sagrados do budismo. No santuário de vida selvagem do norte e do sul, vamos de florestas de bambu habitadas por pandas, até as fronteiras do Tibete, onde bandeiras de oração tremulam. Da fragrância de sua famosa culinária universal às suas maravilhas naturais e culturais, Sichuan oferece ao visitante toda a sua diversidade.